Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente começando agora o Cultura Geral com essa pauta super especial e super importante também, né? Pensar o que a nossa responsabilidade enquanto produtor de conteúdo, enquanto entrevistador, enquanto formador de opinião, é fundamental, partindo do princípio do que aconteceu anteontem, no Brasil com o Flow. E isso é um desafio para todos nós, mas não é um desafio corriqueiro, porque a informação, os meios de comunicação estão todos abertos. Se você se propõe a dar a sua opinião, se você se propõe a produzir algum conteúdo que tenha algum cunho jornalístico, você tem que ter responsabilidade na sua fala. E, para além de ter responsabilidade na sua fala, você tem que ter conhecimento histórico, filosófico, sociológico, para opinar em alguns assuntos. E isso é fundamental. Então, Cultura Geral vai fazer 7 anos. A gente tem aqui uma preocupação muito grande com a produção de conteúdo e trazer essa discussão à tona é muito importante. Também não estamos aqui para cancelar ninguém. Isso é uma pauta recorrente que a gente faz aqui contra a cultura do cancelamento, né? A gente tem que discutir, debater, e informações ruins e falsas a gente combate com informações verdadeiras e conscientes. E para conversar sobre isso, sobre esse assunto que tem uma certa densidade, a gente está recebendo a Bárbara Reis, que também é produtora de conteúdo, que também é assessora parlamentar, que tem uma formação acadêmica, e também tem essa preocupação. Bárbara, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui na telinha da TV Banqueta e nas ondas do rádio em Curitiba, para a gente tratar desse assunto que é tão recorrente. A ideia não é voar na onda dessa cultura de cancelamento, muito pelo contrário, é trazer à tona aquilo que a gente precisa discutir, debater, entender e explicar para a comunidade digital que tudo tem responsabilidade. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. Oi, eu que agradeço, super honrada com o seu convite, né? A gente demorou uns diazinhos aí para conseguir, né, a data. Eu fico super feliz, né, de você ter me convidado, ainda mais para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. Eu acho que quando começou a internet, todo mundo achava que era uma grande brincadeira, né? Um espaço de muita interação, que não tinha muita regra. E eu acho que até os dias atuais, muitas pessoas ainda interpretam isso dessa forma e esquecem que a sua voz, o seu conteúdo, a sua produção vão ter uma responsabilidade e vão, de fato, influenciar na vida de muitas pessoas. Então, quando a gente tem algumas falas, principalmente na área política, social, econômica, a gente está falando sobre uma construção social, principalmente de jovens que estão nesse período de formação, e que isso vai ser muito impactante. Então, começando aí a nossa conversa, né? Antes de chegar exatamente nesse ponto, porque eu acho que precisa ser construído o entendimento de por que essa fala foi tão grave, tão danosa, em um contexto geral, para a gente entender qual que é o nível de responsabilidade desses produtores de conteúdo e também qual que é a nossa responsabilidade como pessoa que está ali acompanhando, assistindo, né? Qual é a nossa melhor forma... Consumidores do conteúdo, né? Exatamente. Qual que é a nossa melhor forma de se comunicar com esse conteúdo, de falar gostei, não gostei? Qual que é esse melhor caminho, então? Então, trazendo lá para o primeiro ponto, a gente precisa entender o seguinte. A gente tem uma maioria, né, de pessoas ativas aí hoje nas redes sociais, de jovens, apesar da gente já ter uma mudança maior, de uma inclusão etária, mas a gente tem que pensar que o jovem hoje em dia, isso é uma pesquisa recente divulgada pela Folha de São Paulo,
Que esse jovem, quando ele vai se informar sobre questões políticas, ele se informa principalmente por manchetes. Ele não vai ler o conteúdo inteiro. Então, essas manchetes, essas falas específicas, esses recortes, têm uma função gigantesca. E aí também que a fake news nada de braçada, né? Então, quando a gente tem esse recorte de vídeo, essa divulgação, mesmo quando fala assim, ai, que horrível, meu Deus, como que falou isso, que coisa horrorosa, tem um efeito dentro das redes sociais que é danoso, porque eu faço aquele conteúdo repercutir muito mais, pessoas que não têm o conhecimento, que podem então se identificar com esse conteúdo, continuar seguindo aquela pessoa que né, trouxe aquela determinada desinformação, e essa pessoa continuar tendo voz dentro da internet, por mais que não esteja naquele veículo, né, que manifestou primeiro. Então, e isso tudo é estratégico, né? Eu trabalho muito na área da comunicação. Eu sempre explico a questão da comunicação verbal e não verbal. E tudo é extremamente estratégico. Eu sempre falo assim, tudo que mexe com emoção prende mais atenção. E isso é uma questão de neurociência. Nosso sistema límbico, ele capta atenção através da emoção. Então, por exemplo, você está na sala de aula. Professor maravilhoso, didática excelente, mas você está vamos pensar aí, você está muito apaixonado, a mulher da sua vida te mandou uma mensagem. Na hora você vai olhar para o celular ou você vai continuar olhando para a cara do professor? Não tem como, né? Você vai dar aquela olhadinha ali para o celular. Por quê? Porque foi o ponto de maior emoção. Então, a atenção está condicionada a isso. Então, quando a gente tem, né, a gente pode perceber aí, programas mais sensacionalistas, ou nesse ponto de sempre estar agindo assim no polo do absurdo, né? E vai mexer justamente com os nossos valores. O ser humano, ele tem uma necessidade de autoafirmação muito constante. Nesse processo, ele fala assim, opa, eu sou contra isso, então eu tenho que me manifestar contra, porque isso faz parte de um ponto meu, quanto indivíduo, quanto meu valor moral. Então, quando eu vou lá e reposto e falo que absurdo, isso é inaceitável, eu estou, então, reforçando para a sociedade que aquilo eu não concordo. E nisso eu reforço o meu eu para eu mesmo, né? Então, esses grandes comunicadores, eles têm consciência disso. E quando eles vão do absurdo acima do absurdo, e aí a gente tem um presidente que usa perfeitamente bem essa estrutura de comunicação, que é do absurdo em cima de absurdo, porque ele vai gerar muito engajamento. Vai ser muitas pessoas que vão falar que absurdo, não concordo, e conteúdo roda, e compartilha, e comenta, e salva. E o algoritmo fala assim, ó, tá bombando. Ele não tá nem sabendo se é bom ou se é ruim. Ele vai entregar para mais e mais pessoas. Então, nesse processo, a gente tem essa difusão do conteúdo que não é positivo sendo entregue para mais e mais pessoas. Mesmo que esteja lá, que absurdo, vai ter gente que vai ouvir e falar, até que eu não achei tão absurdo assim. E essa pessoa vai endossar essa voz. Então é por isso que é muito importante que, quando exista essa desinformação, ou no caso, esse crime, porque é um crime, a gente vai lá e fala, opa, peraí, aqui não. Os responsáveis terão que ser responsabilizados criminalmente, porque aqui foi cometido um crime, e então a gente vai fazer essas manifestações, mas sem citar essa pessoa, sem veicular esse conteúdo. A gente vai ter que falar assim, opa, fazer apologia, incitar, né, esse crime, aqui não pode acontecer. Por quê? Por causa de X, Y e Z. Na questão do nazismo, é mais fácil das pessoas identificarem como errado, porque a gente teve uma cultura onde os judeus tiveram dinheiro para financiar produções culturais, filmes, né? Quem nunca viu o Menino do Pijama Listrado, A Lista de Schindler? E aí fica muito claro o horror que foi o Holocausto, o horror que foi, né, provocado pelo nazismo. Então a gente consegue ter uma reação mais intensa. Mas, por exemplo, o machismo, a misoginia, o racismo, todas essas esferas de opressão, elas são tão horríveis quanto o nazismo, e às vezes elas não têm essa reação tão profunda socialmente falando, mas porque ainda não houve esse recorte
social, cultural, para martelar de fato na cabeça das pessoas o quão medonho, o quão absurdo tais posturas opressoras também são. E aí você tocou num ponto importante, porque eu relendo Theodor Adorno, revendo Adorador. Adorno, você tem alguns estudos, por exemplo, como semicultura. E é importante a gente tratar desse assunto não de uma forma pedante, chata, arrogante, né? Porque essa questão da semicultura é muito simples. Até para quem tem um programa que tem 3 milhões e 600 milhões de seguidores, que ontem tinha, por exemplo, mais de 100 mil pessoas assistindo, entender o que esse conceito e esse estudo de Theodor Adorno sobre a semicultura, que é o sujeito, como você diz, que lê a manchete, mas não lê o conteúdo. É o sujeito que vai para uma instituição de alguma área do conhecimento, mas não aplica a profundidade na área do conhecimento e fica na superficialidade. Então, pensando nisso, você acha que, para além da cultura de massa, que nós vamos falar nela aqui também, essa semicultura, ela é uma raiz fundamental hoje com relação a esse tipo de não conhecimento? Eu queria falar outra palavra, mas eu seria grosso. Mas a semicultura seria essa falta de noção que essas pessoas estão tendo hoje. Por exemplo, o cara bebe, faz outras coisas e vai para um programa que tem 3 milhões e 600 mil assinantes, 200 mil, 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo. Sabe? Está envolvido nisso, Bárbara? Como é que você enxerga tudo isso assim? Eu acho que a gente tem alguns pontos, né? Eu acho que o primeiro, socialmente e psicologicamente e fisicamente, no quesito do desenvolvimento do nosso cérebro, das nossas cognições, nós não estávamos preparados para esse nível, essa enxurrada de conhecimento e de informação como a gente tem agora na era da tecnologia, né? Então, esses dias até postei, hoje a gente tem 4 zettabytes, né, de conteúdo no mundo, e daqui a 5 anos a previsão é de 44 zettabytes. Ou seja, a gente vai, não sei nem quantas vezes aí, esse número em 5 anos. A produção de conteúdo é cada vez mais intensa e vai gerar essa urgência de ser informado, de saber absolutamente sobre tudo. Eu mesmo tenho dia que eu falo assim, calma, você não precisa saber de tudo, ainda mais o tempo todo, né? Porque gera uma angústia. Ah, você viu tal coisa? Eu falo, não, nossa, mas você tá fora, então você não tá sabendo o que tá acontecendo. Isso gera uma angústia, né? Olha, eu quero estar na rodinha do amigo, eu quero saber qual que é o meme da vez, o que tá rolando politicamente, economicamente. Ah, se você não sabe, você é desinteressante. Então, isso gera uma pressão também sobre o indivíduo, que é essa necessidade de, olha, eu preciso saber de tudo. Só que eu não dou conta de saber de tudo em profundidade, e nem sequer no dia eu dou conta de acompanhar tudo que está acontecendo se eu for ler toda a matéria. Então, vou ler manchetes. E dentro dessas manchetes, eu vou criar diálogos e narrativas. O grande problema disso é um monte de gente falando sobre um monte de coisa que não tem bagagem, que não tem o mínimo de conhecimento, e pior, sendo vítimas de fake news. Porque se você vai se informar por um título, e você sequer se preocupou com a fonte, de onde surgiu aquele determinado conteúdo, é muito fácil que eu consiga te manipular. Sobretudo se eu uso então, a estratégia, né, de mexer com seus afetos. E aí a gente tem hoje esse afeto dos absurdos, né, do ódio, da raiva. A raiva, o ódio, é essa emoção que faz a gente agir. Então, quando você tá com raiva, você grita, você xinga, você quer jogar um trem no chão, né? Você tem uma ação, e normalmente essa ação de se manifestar. Então, quando a gente entra nesse esquema, a gente tem uma parte da sociedade que, de fato, não está preparada para esse avanço tecnológico, esse nível de conteúdo, e a gente tem uma galera que está mais do que preparada para utilizar disso como recurso, né? Que são pessoas que não têm essa responsabilidade social
e que vai utilizar, e aí entrando até um pouquinho, né, no que você já falou, sobre as massas de manobra. Eu pego assim, o que aquele determinado público, e hoje em dia se trabalha muito, né, com a comunicação setorizada, a comunicação intencional, você sabe para quem você vai falar, para quem você deseja atingir. Então, quando eu falo para 3 milhões de pessoas, não necessariamente eu quero falar com essas 3 milhões. Eu tenho um público ali dentro, nichado, que eu vou fortalecer e que eu vou atrair, porque eu sei que esse é o meu público. Eu falo para uma coletividade, mas às vezes eu tenho interesse no foco determinado. E aí e aí dificulta um pouco que a gente, se não souber as estratégias, né, da comunicação, os recursos, os gatilhos mentais, né, como é que a gente vai trabalhar o cérebro, a neurociência vai captar cada emoção e vai ter uma reação, é muito fácil de acontecer essa manipulação, que é o que a gente vê hoje em dia. Então, se eu tenho uma potência com determinado grupo, que hoje em dia a gente já sabe que não basta única e exclusivamente números, mas vale principalmente o engajamento, o nível de pertencimento, de comunidade que eu gero, né, nesse grupo. Então, quanto mais nichado eu for, mais forte eu me torno. Então, começa assim esse processo que eu acho que ele é cíclico, né? Eu pego uma demanda que eu amplio na sociedade, desse desafio eu crio, né, oportunidades, digamos assim, negativas que é determinado que a gente está aqui abordando. O microfone aberto, porque eu tenho participantes aqui do programa. Meus cachorrinhos gostam de participar também do programa. O meu é assim também. Quando eu estou em casa, elas querem participar. Mas, Bárbara, a gente está diante... isso tudo que a gente está falando aqui é para contextualizar essa situação que a gente vai tratar no segundo bloco. Uhum. Quando a gente fala da cultura de massa, né, que aparece lá na escola de Frankfurt, né, que Adorno também trabalha isso com muita clareza, e a gente vê isso funcionando muito bem, principalmente nesse campo neoliberal, que uma hora é capitalismo, outra hora é mercantilismo, outra hora é neoliberalismo, outra hora é liberalismo puro, outra hora é o sujeito que é empreendedor de si mesmo, essas nuances, né, que o capitalismo e o capital faz de entrar nas pautas, dividir as pautas, fazer essa viagem, né, na filosofia de domínio. Então, pensando nisso tudo, a gente vai pensar na cultura de massa, né, que é a partir do momento que eles descobrem que o sujeito, quanto mais triste o sujeito está, quanto mais triste o sujeito fica, mais ele produz, mais ele fica insatisfeito, mais ele consome, né? E por aí vai, mais violento ele fica, então mais álcool ele consome, e por aí vai. Essa coisa que a gente já sabe. Quando a gente pega ou a gente vê esses momentos, né, que é esse novo momento da cultura de massa, que é essa digitalização de tudo, né? O sujeito fica vidrado no digital, é uma maneira de prender, e obviamente que ali você tem outros gatilhos mentais na questão digital, que são as músicas tristes o tempo todo, a bebida sendo oferecida o tempo todo, mas ao mesmo tempo você tem que ser feliz feliz o tempo todo, você está sempre buscando a felicidade imediata, eu quero ser feliz agora. Trazer essa ideia, e aí, obviamente, que a gente não está falando para a massa, a gente está falando para as pessoas que vai ter ali aquele momento para parar, para assistir, para entender, e, obviamente, se quiser difundir, se quiser, está aberto, né, para difundir tudo isso. Esse novo momento é muito desafiador para todos nós, Bárbara. Como é que você vê isso? Nossa, demais. Eu vou usar um exemplo de como que a cultura de massa acontece e como que essa comunicação ela tem um impacto em todas as áreas e parece que é algo inofensivo, mas na verdade é uma grande bomba. A gente já vê há alguns anos a ascensão, né, do sertanejo no Brasil, sertanejo universitário, que inclusive já tem bons longos anos que domina, né, as rádios brasileiras. E aí, recentemente, a ex-empresária da Anitta, em um podcast,
ela dá um relato, né? Ela fala assim, olha, é muito difícil fazer com que o funk, com que o pop ganhe espaço dentro do Brasil, porque quando você chega em uma rádio, não é tipo assim, quanto que você quer para tocar minha música? Quando você chega lá, aquela rádio já foi, inclusive, comprada por inteira pelo agro. E quando ela fala isso, ela revela uma estrutura brasileira, política e econômica muito forte. À medida que eu tenho a cultura sertaneja, os eventos, não que isso seja um problema, vocês vão perceber onde que eu chego com a problemática. Mas à medida que eu tenho as músicas sertanejas, os eventos sertanejos, os patrocinadores, né, que estão no sertanejo, então a cerveja, essas produções, eu ao mesmo tempo romantizo o agro, porque uma coisa está absolutamente ligada à outra. Tem uma estética ali feita que você vai, dentro de uma comunicação não verbal, bater o olho e falar: olha, essa estética é do agro, né? Essa estética tem a ver com o ambiente rural. A gente deu uma modernizadazinha, jogou ali para o sertanejo universitário também, falou: ó, é um pouco rural, mas já tem espaço aqui nessa cidade também, e os eventos. Então você cria uma comunicação, um senso de pertencimento. Então você vai num show sertanejo, está lotado, né? Aí a música do momento, você não sabe, você não conhece, toca toda hora na rádio, você não consegue fugir desse esquema. E quando a gente tem esse processo de romantização, de abertura, de uma cultura, no caso sertaneja, que está absolutamente atrelado ao agro, quando eu tenho políticos que aparecem com essa roupagem, eles ganham espaço. Porque se eu acho positivo essa cultura, se eu acho legal a música, se eu acho legal esse ambiente, uma pessoa que vem desse meio, eu vou considerar boa também. Poxa, isso aqui é legal, então o cara é legal também. E aí a gente entra, por exemplo, na bancada do boi, né, que a gente tem lá no nosso congresso. Então, olha só o nível. A gente ganha um espaço econômico, e aí vamos pensar, o agro no Brasil, ele não tem nada de pop, né? Ele não tem nada de tech, porque o nosso agro é extremamente puro, no sentido péssimo da palavra. Então, a gente vende o grão da soja. A gente não tem uma proposta de industrialização desse processo. A gente não, né? Não é a proteína da soja, é o grão. E aí a gente manda para fora, e aí a gente não cobra imposto por isso. O Brasil não arrecada. Chega esse produto lá, eles vão reindustrializar ele, e vão mandar para cá mais caro. E vão mandar para cá e a gente vai pagar imposto. Né? E é essa mesma estrutura que quer manter isso, porque, poxa, eu não quero pagar imposto para exportar esse produto. E eu também não estou a fim de ter que criar indústria aqui dentro do Brasil. Porque o produto que ele é industrializado, se a gente então, por exemplo, tributa esse produto que é para ser, né, que está sendo exportado in natura, e fala assim, ó, mas o produto industrializado a gente não vai cobrar. Maravilhoso, porque essa pessoa vai ser obrigada, então, a criar um processo de industrialização no Brasil, vai ter incentivo, porque aí eu não pago imposto. Só que existe toda essa cultura e é uma construção gigante para que isso não aconteça e ele continue lucrando muito, vendendo in natura, sem que tenha que gerar investimentos aqui no Brasil. Então parece que começou lá numa rádio e era uma coisa simples de uma música, mas é uma cadeia extensa de construção de cultura, de pensamento, e isso tudo vai moldar a política, a economia, a sociedade. Então eu sempre falo que a cultura é o maior elemento de controle da sociedade. Então, por exemplo, se a gente quer ter uma cultura em que a mulher, de fato, vai ter um espaço socialmente ser respeitada, tem que começar na mudança cultural. Como é que é essa mudança cultural? Nas músicas, a gente vai ter essa mudança cultural em qualquer espaço e ambiente de construção. Hoje em dia, esses dias eu estava até vendo, salvo engano, foi o Caetano e o Mano Brown também falando assim, ó, tem músicas minhas que hoje em dia eu não tenho coragem de cantar. Ou se eu cantar, eu vou ser lixado. Eu não posso mais fazer. E eram músicas machistas. Então, como que a gente pode perceber que a mudança cultural, ela vai remodelando toda uma sociedade? E que os outros grandes interesses socioeconômicos nacionais, eles não vão ficar fora disso. Então, toda essa cultura de massa, e aí é importante deixar separado, que quando a gente fala em cultura de massa, não significa que
o que a maioria das pessoas gostam tem menos valor ou atratividade cultural, né? Isso é um ideário capitalista, mercantilista, que quer colocar que aquilo que tem mais dinheiro, então é mais culto e melhor. Não é nesse sentido. Quando a gente traz nessa construção de cultura de massa quem são os operadores que estão influenciando essa determinada cultura, qual o objetivo, qual a intenção que tem por trás. Eu sempre falo isso, eu falo, gente, querem entender de fato qual é a comunicação honesta desse sistema? Pergunta, a quem isso interessa? Quando você responde isso, você fala, opa, então peraí que não é tão, né? Que eu falo que existe uma cultura natural e existe uma cultura artificial. Então a gente tem que falar assim, ó, se essa cultura aqui está sendo muito dinheiro por trás, quem é que está colocando esse dinheiro? Por quê? O que ele ganha com isso? E aí, nesse critério, nesse sentido de cultura de massa, é que é importante que a gente tenha esse senso crítico para avaliar quais são as conexões e as consequências que isso vai gerar socialmente. Muito bem, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando um pouco sobre toda essa construção social da comunicação, pensando também nesse momento digital que a gente está vivendo, cultura do cancelamento, que a gente vai falar agora no segundo bloco, e entender um pouco mais disso tudo. Eu acho que tem essa parte didática que a gente precisa entender, porque a penalização ela já acontece na medida que a pessoa é cancelada, né? Um minutinho só, não saia daí, nós estamos conversando aqui com a Bárbara Reis, que para além de produtora de conteúdo, é também assessora parlamentar, e a gente precisa falar desses assuntos aqui na televisão, na rádio e nas redes sociais, e entender também que a gente precisa ter responsabilidade nas nossas falas, nas nossas vidas e nas nossas condutas. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus, esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com Bárbara Reis, produtora de conteúdo, assessora parlamentar, minha nova amiga, minha mais nova amiga. Com certeza. E a gente está falando aqui de uma construção social da comunicação, principalmente em tempos modernos, e obviamente que a gente tem que buscar conceitos de estudos anteriores para entender tudo isso, como a Escola de Frankfurt, por exemplo, foi fundamental no papel da comunicação no mundo, né? A comunicação é o que é hoje, sequestrada também pelo capitalismo, é o que é porque isso nasce, isso tem uma origem, e a Escola de Frankfurt, na Alemanha, foi fundamental para a gente entender, e tem sido até hoje, para a gente entender todo esse contexto. Bárbara, eu queria entrar nesse episódio do Flow, eu acho que a gente precisa entrar nesse sentido, nessa conversa, já que a gente, nesse primeiro bloco, nós conseguimos fazer assim, uma leitura bem dinâmica do que é a comunicação. Como é que você viu, como é que você sentiu essa fala do Monark no Flow Podcast? É até difícil, né? Porque quando eu bato o olho naquilo, o primeiro ponto é de incredulidade mesmo. Você fala, não é possível que um sujeito desse, no nível de influência que ele tem, de acesso, está tendo coragem de falar tamanho absurdo e proferir tamanha violência,
né? Porque ali a gente está falando de um ato de violência, de fato. Quando ele questiona e quando ele coloca o que ele colocou nas falas, nos termos dele, eu não posso ser a favor. Não, não pode. É esse mesmo o contexto, assim. E aí a gente tem uma série de agravantes, né? Que é, por exemplo, a gente ter o Kim Kataguiri lá e ele ainda concordar com o tamanho absurdo. Fala, pera, o que está acontecendo? A gente tem a Tabata Amaral, que quando ela vai falar, ela lança um eu acho. Como assim eu acho? Não é o momento de achar. Isso a gente já tem certeza. Isso a gente já entendeu. Isso a gente está no nosso ordenamento jurídico. Eu não vou me recordar o número da lei agora, mas o artigo 20 que coloca, olha, incitar, promover tais ações é crime, com responsabilidade penal. Então, quando a gente vai pensar e ler todo esse cenário, a gente tem que ser muito honesto do tipo de impacto social que a gente está falando. E aí, trazendo um pouco sobre isso, há pouco tempo atrás, eu não sei, fica aqui até uma dica de filme para assistir, chama Ele Está de Volta. Na Alemanha, a juventude estava voltando a flertar com interesses, com ideais nazistas. E aí eles criam, eu não vou me recordar o nome da autora, ela faz o livro chamado Ele Está de Volta, que é falando assim, olha, tem um sujeito, no caso Hitler, que ele vai voltar aqui, vai aparecer do nada, e ele surge como uma pessoa que todo mundo tá rindo dele, tá falando, nossa, que cara absurdo, olha o que ele tá falando, ha. E ele vai sendo zoado. E aí as pessoas começam a filmar ele, a gravar e colocar vídeos dele na internet. Chega em determinado ponto que tem gente que fala assim, não, mas espera aí, o que ele tá falando de fato tem uma verdade. Eu acho que eu tô concordando. E ele começa a difundir essas ideias e as pessoas vão falando se concordam ou não. E ele começa a viajar toda a Alemanha levando a ideia dele. E tem uma cena que eu acho fantástica, que ele chega num lugar e algumas dessas cenas são reais. As pessoas não sabiam que estava sendo gravado um filme, e eles chegam com esse ator, né, vestido de Hitler, trazendo as ideias, e ele chega no criadores de pastor alemão e fala assim, olha, seu pastor alemão, os filhotes que saem são maravilhosos, mas é porque é uma linhagem pura, né? É só pastor alemão cruzando com pastor alemão que tiveram pais e avós, então olha como essa raça sai melhor, olha como ela é pura, olha como os cachorros são mais bonitos, a pelagem. Você concorda com isso? E, obviamente, os produtores, né? Porque é só fazendo um adendo aqui, né? Totalmente contra a venda de animais, mas, né? Esse casal vai falar, com certeza, os meus cachorros são maravilhosos, têm pedigree, todos puros, eu tenho uma linhagem. Jamais deixaria que cruzassem com outra espécie, com outra raça que não fosse um pastor alemão. Ele vira e fala assim, pois é, mas você não acha que talvez isso ia acontecer também com as pessoas? E nesse momento você vê o casal dando uma balançada e fala assim, opa, será se não é? E aí esse filme é maravilhoso, porque ele vai mostrando como que essa mudança de pensamento, essa construção, ela não é do dia para a noite. Vai soltando, vira uma piadinha, aí vai virando um pouco mais aceitável, aí o debate se torna mais... vai ampliando dentro da sociedade. Tem gente que fala, talvez possa ser. E é isso que vai promovendo o crescimento, né? Dando aqui um pouco de spoiler do filme. Ele, do nada, está numa super ascensão, sendo uma grande voz influente dentro da Alemanha, novamente. Então, esse filme, ele deixa muito claro como que esse processo é extremamente cultural e como essas falas, elas não são inofensivas. Elas têm um potencial gigante, principalmente à medida que vão ganhando repercussão e debates com pessoas que não têm a mínima ideia e informação, que vão usar de um senso comum, né? Igual quando eu coloquei de uma falácia, como ele usa no filme, associando coisas que não têm absolutamente nada a ver, mas que, da hora, se você está sendo condicionado e levado nessa narrativa, se você não estiver consciente e atento, você pode ser levado a considerá-la como certa. Então, quando a gente tem essas falas que fica, mas por quê? Eu não posso falar? Eu não posso pensar? E fica criando uma falsa ideia de que, de fato,
existe um condicionamento ou uma repressão a um pensar, a uma opinião, a gente tem um sério problema, porque não se trata de uma opinião, não se trata de um pensar naquele ponto. Só que pessoas que têm menos informação, menos acesso à educação, pode achar que de fato isso é um pensamento viável. E aí a gente tem um solo muito fértil para permanecer com esse debate sendo tolerado e cada vez mais normalizado. E aí a gente tem esse problema gigante. Por isso que isso precisa ser combatido e todo mundo precisa falar que não, isso é crime, isso não é opinião e os responsáveis precisam ser penalizados, responsabilizados pelo crime cometido, porque é um crime que tem um potencial social catastrófico, enorme. Só para ilustrar, e a lei é 7.716, Isso. né, de 89. Artigo 20. Isso. Então é importantíssimo que todos saibamos, não precisa falar, né, gente? O nazismo é crime, a apologia ao nazismo é crime. As pessoas que saem com isso sabem que estão saindo, porque para a pessoa sair com aquilo no braço, ela teve que pesquisar. E se ela pesquisou, ou se ela teve alguma coisa nesse sentido, ela realmente corre esse risco. Deixa eu fazer mais um intervalinho, vou fazer mais um intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com Cultura Geral, com a parte final dessa entrevista tão bacana, com essa pessoa maravilhosa que é a Bárbara. Muito obrigada. Um minutinho só, nós estaremos de volta para falar, na parte final, um pouco mais sobre o que aconteceu nesses dias terríveis da comunicação brasileira com apologia ao nazismo. Não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para o último bloco com a Bárbara Reis. A gente está falando sobre esses acontecimentos, inclusive de mais uma apologia ao nazismo, que foi de um apresentador da Jovem Pan, um comentarista, sei lá, que também foi demitido. Mas só demitir também não fica resolvendo o problema, né? Tem que punir essas pessoas, né? Bárbara, a gente está dentro de um contexto de guerra híbrida, né, no mundo. Nós estamos vendo aí uma perspectiva de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Não é de graça, porque existe um contexto eurásico ali, nessa coisa da guerra híbrida, dos Estados americanos e os eurocêntricos e tal, ali, em controle de uma margem, de uma área de petróleo, de uma passagem do Mar Negro, e por aí vai, tantas outras coisas, né? Mas eu queria te perguntar sobre a guerra híbrida, e dentro do contexto que está dentro desse contexto também, desse menino que é o Monark, e o Flow Podcast, que tem 3.600.000 seguidores, como é que a gente pode entender
esse contexto da guerra híbrida, porque também é utilizado na guerra híbrida a internet, os podcasts, as mídias digitais, né? Isso tudo é completamente influenciado por esse ataque cibernético da guerra híbrida. Você tem consciência disso? Você também é assessora parlamentar, você percebe isso, você tem estudado isso, porque é importante você também dar a sua opinião como produtora de conteúdo também. Demais da conta. Primeiro que, né, de fato, a internet possibilitou um pouco mais de democratização, né, do acesso à produção, desenvolvimento das nossas pautas, mas nem tanto assim, né? Hoje em dia, as redes sociais, elas têm donos. Então, se elas decidem fechar, se elas decidem mudar o algoritmo ali e você não está sabendo, o quanto, né? Eu falo assim, se você não está pagando para utilizar aquela rede, o produto é você. No fato ali, naquela circunstância, nós estamos entregando todos os nossos dados. E quando a gente entrega nossos dados, tem uma pesquisa que é interessantíssima, que o Facebook, né, no caso agora a Meta, eles sabem se você vai se separar em 3 meses antes de você, de fato, tomar a decisão de se separar. Então, através do seu comportamento digital, eles conseguem fazer todo esse mapeamento. Inclusive, também, antes de você descobrir a gravidez, já tem uma percepção anterior. Tanto que, depois você fala assim, gente, que coincidência, estava aparecendo tanto de coisa assim para mim. E você pensa que é coincidência, que eram sinais do universo. É o algoritmo trabalhando na sua vida e condicionando o seu comportamento. E é nesse nível surreal mesmo da coisa. Então dá para fazer guerras, dá para armar guerras através disso. Trazendo um pouquinho para o Brasil, nesse contexto, aqui no Brasil as pessoas primeiro se informam por WhatsApp, segundo, TV aberta, terceiro, canal no YouTube. Pensa o que foi, então, a campanha em 2018 via fake news e WhatsApp. A gente sabe qual foi o resultado disso, né? A gente teve, então, nos Estados Unidos, na eleição do Trump, uma revolução no sentido de fazer campanha quando eles conseguem separar o público entre aqueles que já estavam determinados a um lado e o que eles chamavam de massa de persuasíveis, que eram pessoas que ainda não tinham certeza, convicção daquilo. Então, eles faziam um conteúdo específico e determinado que abordava um ponto de valor muito forte para aquela pessoa e mandava para ela. Ia chegar na mão dela, via Facebook, via WhatsApp, aquilo que, por exemplo, o grupo contrário, vamos supor que a minha pauta seja extremamente religiosa e, portanto, eu me posicionaria contra o aborto. Então, eu ia fazer uma reportagem, inventar números e falar, olha, a oposição a mim é a favor. E se eles chegarem lá no poder, isso vai acontecer. Essa pessoa que tem isso como um valor gigante, ela vai falar, meu Deus do céu, então eu não posso votar neles. Então, quando a gente tem essa massa de persuasíveis e a gente tem cada vez mais dados sobre esses valores, esses padrões de comportamento, eu consigo condicionar o pensamento e essa questão humana sem que essa pessoa sinta que ela está sendo manipulada. Ela acha que foi uma escolha assertiva, informada, que ela leu, que ela pesquisou e que ela está certa, convicta daquilo. Então, quando a gente vai trazer essa questão, né, a gente está falando de uma potência absurda e que são poucos os donos desse poder. Então, eu acho assim, hoje a gente corre cada vez mais risco, né, dentro desse sistema, principalmente se a gente não fizer um papel pedagógico de informação, de realmente ensinar, de desvendar tudo que existe desse critério de manipulação da informação, de como que eles sabem sobre neurociência, de como eles sabem analisar, né? Hoje a gente tem a tecnologia, os engenheiros de informação. Quando você escolhe o lugar que vai ficar, por exemplo, o like ser um coraçãozinho que fica vermelho quando você clica, não é à toa. O fato do seu celular deixar uma bolinha vermelha de notificação não é à toa. É porque a cor vermelha é feita para sinalizar uma urgência, uma preocupação. Eles trabalham com o sistema de recompensa o tempo todo. Então, você ganhou um like, você ganhou um comentário, você está recebendo muito direct. São vários sisteminhas falando assim, meu Deus, que delícia, recompensa, recompensa, recompensa.
que está ficando viciado, então cada vez que você recebe começa a ser pouco, você fica deprimido, você quer mais, você fica refém, né, daquela rede social. Então é muito complexo. Acho que a gente ia levar aqui mais horas e horas trabalhando, né, esmiuçando cada um desses detalhes, mas isso é uma potência que, assim, bombas atômicas, sabe, inimagináveis que a gente tem sido construído dentro do ambiente da rede social. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Bárbara, foi um prazer fazer esse programa com você. Fico muito feliz e muito honrado de ter conseguido a gente conseguir fazer essa pauta. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, Bárbara? O prazer foi todo meu. Fico muito honrada com o seu convite. Muito obrigada, né, pela confiança, pelo convite. E estou à disposição. Quando você quiser que a gente bata mais um papo, estou aqui, só chamar. Vamos casar a agenda, né? Porque as nossas agendas não estão trombando muito, mas na hora que tromba sai uma conversa boa igual a essa, né? Combinadíssimo. Isso. Gente, chegamos ao final de verdade agora com o programa Cultura Geral. Voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais uma pauta super especial. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.